Altura para analisarmos todas estas questões. São meus convidados Miguel Gomes da Silva e João Queiroz. Meus senhores, muito boa tarde. É um prazer tê-los comigo neste Fecho de Contas, João. Começando por ti, olhando para o mais óbvio, que é um buraco de 3.577 milhões de euros, a questão que se pergunta é, e agora, resolve-se com um aumento de capital e isso estanca toda esta sangria? É uma excelente pergunta. Provavelmente também deve ser uma questão que poderá estar a passar pela atual gestão também do Banco Espírito Santo. Mas para já, tendo em conta o pouco tempo que eles têm e estes resultados, devem ter sido também surpreendidos. E se olharmos também para a nota do Banco de Portugal, inicialmente falava-se que provavelmente haveria uma almofada ou haveria algo para poder acomodar os 2.000 milhões de potenciais resultados negativos. Parece que o que causou aqui mais impressão foi 1,5 mil milhões que surgiu, sobretudo decorrente daqui de algum trabalho dos auditores externos. Portanto, e esse valor criou aqui também alguma surpresa e teve o impacto que estamos a assistir nas últimas 3 sessões da cotação do Banco Espírito Santo. De uma forma genérica, tal como noutras situações em outras operações, e uma pista provavelmente já poderá ter sido dada pelo atual CEO, ou que irá ser o CEO do Banco Espírito Santo, e também pelo que é referido na nota do Banco de Portugal, isto passa agora por alienação de ativos da melhor forma, exigências de crédito, da melhor forma de recuperação de alguns créditos, sobretudo na esfera do GES, e passa também para já por adequar aos rácios de solvabilidade que são exigidas pelo Banco de Portugal e aquilo que são... É outra das questões ainda por resolver, já vamos olhar para isso. Miguel, outra questão é o aumento de capital. Tem-se falado muito esta manhã, início de tarde, ouvimos várias instituições a apontarem potenciais números para este aumento de capital. Olhando para o mais elevado até agora, cerca de 4 mil milhões de euros, não é um montante muito elevado para se fazer um aumento de capital numa situação como esta, quando há um mês, sensivelmente, o banco também fez um aumento de 1.045 milhões de euros? De facto, é um valor, sobretudo para os padrões a que os portugueses estão habituados, e foi feito recentemente com muito sucesso o aumento de capital do BCP de 2,25 mil milhões, já de si um número recorde, é de facto um valor muito elevado. No entanto, eu penso que este valor, ao ser adiantado, os 4 mil milhões, tem em conta a almofada que existia antes de se descobrir as alterações nas contas que decorreram da entrada da última administração no banco. Portanto, para os 5% que Common Tier 1 atualmente se situa, chegar aos 7% mínimos, serão necessários na casa de 1,5 a 2 mil milhões de euros. Para ficarmos com a tal almofada que o banco trazia, ou que supunha que trazia de trás, 2.100 milhões chegamos aos 4 mil milhões. Isto pode ser feito de várias formas. 4 mil milhões, para termos uma ideia, é quase 4 vezes o valor da capitalização bolsista do banco hoje. Essa era outra questão que eu tinha a colocar, é que as necessidades de capital superam o valor de mercado hoje estiveram abaixo dos 1.000 milhões, quando bateu o mínimo de 17 cêntimos. Portanto, estamos a falar de diluição, e o banco, se calhar, é o mais interessante ouvir a isto, é o que não as vendia até agora. O que é que, obviamente, para que caminho é que as ações vão, serão mais avultadas, ter algum dinheiro de lado para poder ir ao aumento de capital, se for esse o desejo, para não se perder tudo. Depois, se não for necessário, ou se não for suficiente o valor de funding ou de capital disponível junto dos particulares, o mercado já hoje começou a descontar, a dívida subordinada pode servir para ajudar aqui a compor um pouco estes 4 mil milhões ou este de capital. O mercado da dívida subordinada do BES hoje é dos 60%, ou seja, pode ter lineares, que serviriam para recapitalizar o banco, ou serviriam para melhorar os rácios de capital do banco. Isto pode ser feito de várias formas, não é linear que as pessoas percam, ou quem tem dívida subordinada do BES vá perder o dinheiro, não é linear, obviamente, tornar-se acionista de forma voluntária, entre aspas, portanto, deixar de ter dívida subordinada, e refiro que não é a dívida sénior, é a dívida subordinada, e passar a ter ações e passar a ser acionista do banco. No entanto, e isto é inegável, o aumento de capital, este e qualquer outro, este sobretudo
pela dimensão que vai atingir, tem um efeito de diluição e vamos ver as ações na casa dos 10 cêntimos ou abaixo. Pouco a imagem do que aconteceu também no passado recente com o BCP. Precisamente. Portanto, não é nenhum drama um aumento de capital, obviamente, se não for necessário, se as pessoas que são acionistas não tiverem os meios necessários para continuar a manter e poder aniquilar um pouco a diluição, haverá perdas. Há aqui E provavelmente o cenário será, tal como já tínhamos assistido em outras operações, não olhando só para o BCP, a conversão de crédito em capital é uma realidade. Agora é conseguir que a totalidade do capital necessário se consiga subscrever no período mais curto de tempo. E à partida, pelas informações que são dadas pelo regulador eventualmente, e também pelo CEO ou futuro CEO, são nesse sentido, que haverá capacidade para agregar novos acionistas. Não podemos esquecer que a atual administração do banco, quer Vítor Bento, quer João Moreira Rato, são pessoas muito experientes no mercado, sobretudo João Moreira Rato, que tem, nos últimos 3 anos no currículo, vender o nome de Portugal, precisamente, e que conhece muita gente lá fora, nos Estados Unidos, sobretudo, que provavelmente poderá ter e fala-se na entrada, ou na importância que teria a entrada de um grande nome, como há algumas semanas quando soubemos, por exemplo, do Goldman Sachs, quando soubemos do fundo também que entrou. Uma entrada desse tipo poderá trazer outros acionistas, passa a expressão, à boleia. Traz outro conforto, porque toda a gente sabe que quando um grande investidor desta dimensão, um fundo Fidelity ou uma Goldman, entram no capital de uma empresa, é porque vêem valor. Portanto, melhor mesmo seria o Sr. Buffett, não é? Que esse não tem apostas perdidas, mas acho que será difícil. Se traz outra tranquilidade, outra motivação. Agora, pelas informações que colocou no mercado, não está a agir em função da própria carteira, mas de uma terceira entidade que o disclosure ainda não fez. João, olhando para outra questão que se tem colocado muito e que é também uma pergunta difícil, para uma resposta eu diria ainda mais difícil, que é: estamos a partir do pressuposto de que este aumento de capital é possível fazer com privados. Parece-te que, mesmo ascendendo a 4 bis, a 4 mil milhões de euros, é possível fazê-lo apenas com a participação dos privados, sem a ajuda do Estado? Eu diria que sim, atendendo a 2 pressupostos. Primeiro, que estamos em deflação, em não inflação, portanto, a remuneração da taxa pela via do juro é muito baixa, a liquidez continua a ser abundante, mesmo tendo em conta que há um LTRO ou 2 LTROs que terminam entre o final do ano e o princípio do próximo ano, mas existe um que vai substituir o TLTRO, embora só se aplique ao setor bancário, mas há aqui um sistema de vasos comunicantes. Depois, há também toda esta capacidade, se olharmos pelo histórico recente do BCP, a forma como o BCP conseguiu fazer a colocação, também pode mostrar aí que há algum interesse dos investidores em participar em operações de recapitalização. Sobretudo nestas 2 perspectivas, diria que provavelmente há alguma capacidade dos privados entrarem e não ser necessário socorrer ou ir buscar as ajudas do Estado. Seria o ideal, principalmente porque isso depois também teria um efeito perverso, teria um impacto em termos daquilo que é a questão do déficit do Estado e a necessidade de manter as suas contas com alguma sustentabilidade numa determinada trajetória. Mas sobre isso, João, desculpa só acrescentar, a entrada do Estado atualmente seria feita em moldes completamente diferentes daqueles que conhecemos no passado. As novas regras da União Bancária obrigam a um bail-in, ou seja, o resgate do banco por dentro, primeiro, antes de chegar à ajuda do Estado. E aqui os obrigacionistas... penaliza mais, neste caso, os acionistas primeiro e o os acionista, de dívida também. Primeiro o acionista, depois o obrigacionista subordinado e depois o obrigacionista sénior. Isso só ocorreria se não se conseguisse, neste projeto, no atual projeto do BES, ou que virá a ser o BES, mais centrado numa determinada atividade bancária, sem a dimensão do GES, se não se conseguisse agregar ou trazer mais novos acionistas. Mas também poderíamos ter aqui um cenário, pegando naquilo que o Miguel dizia agora, que era também uma das questões que eu tinha, algo caótico, partindo do pressuposto de que imaginemos que não seria possível, e estamos a falar de cenários hipotéticos, não era possível este aumento de capital através só de privados, mas podemos ter uma situação em que os acionistas, muitos deles, quisessem participar, precisamente para não verem as suas posições diluídas ou até com a entrada do Estado perderem
boa parte dessas mesmas participações, mas não terem capital para o fazer. Esse é um cenário que existe, ou não terem capital para fazer, ou não quererem fazer, aumentar a exposição ao risco daquele ativo. No entanto, pelas contas que eu já vi feitas, a dívida subordinada é capaz de ser suficiente, ou seja, o acionista perde, o obrigacionista júnior poderá perder ao ver as suas obrigações convertidas em ações, dificilmente... Estamos a falar de perdas que podem chegar a quanto? Para esses detentores de dívida, para esses acionistas? O número de 4 bis é o número máximo, com a almofada de 2 bis, portanto eu diria que 2 bis é a perda máxima que atualmente temos em cima da mesa. Mas é uma perda num primeiro momento, depois vamos ver a capacidade que o projeto tem de desenvolver efeito multiplicador. Mas perda no momento zero. Exatamente. Depois, obviamente, reparemos, um aumento de capital visa dotar qualquer empresa, neste caso o banco, de meios de ele conseguir desenvolver a sua atividade. Se houver aqui a capacidade, e o regulador tem feito um trabalho nesse sentido, inclusivamente há um texto no site do Banco de Portugal que diz compilação de esclarecimentos prestados pelo Banco de Portugal relacionados com a situação do Banco Espírito Santo. É uma espécie de perguntas e respostas. Tem a pergunta e depois tem a resposta. Há várias questões, inclusivamente, porque é que o Presidente do Banco, na altura, quando foi inquirido, não foi condenado, não foi tornado... não lhe foi retirada a idoneidade. Portanto, há uma série de questões que estão aqui colocadas pelo Banco de Portugal, no site do Banco de Portugal, às quais são dadas resposta. Desde que não haja uma corrida aos depósitos, que não está a acontecer, é natural que o banco perca algum balanço, é óbvio. Há sempre receios nestas situações. Sim, mas não está a haver uma corrida aos depósitos. Portanto, nesse aspecto, existe ainda algum sossego, não é aquilo que se viu em alguns países de forma dramática. Nós, nesse aspecto, somos muito mais civilizados e as pessoas, os depositantes portugueses ainda têm muita confiança nos bancos e no regulador. E isto é um valor acrescentado que pode ser utilizado pelas pessoas que estão atualmente à frente do Banco Espírito Santo para capitalizar e conseguir realmente desenvolver um projeto. Poderá agora eventualmente passar pela mudança de mãos, pela mudança de nome, e isso aí será um cenário de futuro que terá que ser reequacionado. Agora, o desaparecimento puro e simples do banco, como vimos na Holanda recentemente, o SNS, não me parece que esse cenário esteja em cima da mesa, ou seja, respondendo à tua pergunta, a perda total não creio que seja um cenário equacionado. E depois temos um outro efeito, ou poderá haver um outro efeito, que ias colocar na pergunta de há bocado, relativamente à questão do efeito Angola. Do que, corrija-me se eu estiver errado, mas nestas provisões, relativamente... São 3 milhões, 3 mil milhões, pronto. 3 milhões. E entre aquilo que foram os créditos do Banco Espírito Santo ao BESA e aquilo que possam ser... Podemos dizer que, basicamente, nesses cálculos não esperam perdas vindas de Angola. Pronto, provavelmente alguns cenários possam vir a ser construídos em que, provavelmente, ser o BESA agora o acionista do BES e não alterando. Até porque existe uma garantia dada pelo próprio Presidente da República de Angola em que garante esse cenário. Portanto, para poder incluir perdas ou imparidades provenientes daí, teríamos que dar como não certa a garantia e obviamente que isso não é linear, trata-se de um chefe de Estado, para todos os efeitos, de um país onde existe um banco. Resumindo, parece que já temos aqui mais ou menos o capital social já montado para souber João, há aqui uma questão que é inevitável para quem acompanha e para quem analisa as cotadas, e neste caso o BES, como é o vosso caso, mas podemos dizer que se percebe agora um pouco houve quem chamasse uma obsessão de Ricardo Salgado em não aderir às cálculos à ajuda do Estado. Poderá ter sido para tentar até à última evitar a exposição destas contas? É uma excelente pergunta, à qual não tenho resposta. Não faço ideia. Não... Pode ter sido, pode não ter sido. Provavelmente, se calhar, houve alguma... É pelo menos uma coincidência curiosa. Se calhar uma perspectiva mais construtiva. Tentou lutar durante o máximo tempo que pôde para não ter um impacto dilutivo com a participação do próprio Estado. Se calhar não subscrever tanto aquela questão, tanto aquele cenário, não quis que o Estado entrasse de forma a não revelar. Mas se calhar, provavelmente, havia coisas que podiam correr mal, haviam riscos que poderiam tender para um cenário menos desfavorável e, infelizmente, verificou-se. Provavelmente só mais o tempo dirá o que é que se passou, o que é que aconteceu para ter provocado
este desequilíbrio entre aplicações e recursos, provavelmente aí mais para a frente. Miguel, a mesma questão, poderei colocar aqui uma linha um pouco diferente, dizendo, ou perguntando, teria sido melhor há algum tempo atrás recorrer às calculs e o banco não chegar a esta situação? Agora é fácil responder, olhando para um gráfico e dizendo é fácil comprar cá em baixo agora que o preço está lá em cima, ou vice-versa. Não, é assim, a decisão de qualquer gestor, e eu pondo no lugar de um gestor, tendo que tomar uma decisão desse género, os cocos têm um custo muito elevado, são 8 a 10% de taxa de juro para remunerar o dinheiro do Estado. É muito alto, portanto, acho que qualquer gestor ponderaria isso. Agora é fácil responder à tua questão. No entanto, esta questão na altura colocou-se claramente, não sei de quem foi a opção, se foi individual do Presidente do Banco na altura ou se foi do Conselho de Administração, mas não tenho dúvida que o preço dos cocos foi também tido em conta. Outra questão, e temos falado muito e centrado muito a nossa conversa também já pensando no futuro do banco, o aumento de capital poderá ser feito a quanto? É quanto? Ou seja, o valor de cada ação poderá cair para quanto? 10 cêntimos, abaixo de 10 cêntimos. Nunca acima desse valor. Isso nunca é uma palavra que eu não gosto de usar. Dificilmente, pouco mas provável. Eu diria que os 10 cêntimos é o número mágico. Agora poderá ser 8, 9, 11, 12, mas os 10 cêntimos, até porque olhando para o valor, também não sabemos se vão ser 4 mil milhões, se vão ser 3 mil milhões, tudo isso isto claro, vai fazer mexer o preço. Daí eu arriscaria que os 10 cêntimos é o valor, grosso modo, o valor de equilíbrio. O valor intrínseco. Também para ti, João. Provavelmente poderia ser. Eu tinha uma referência de 22 cêntimos, estava a comprar muito, mas. Isso é hoje. Exatamente, já foi. E olhando para aquilo que são os múltiplos neste momento, o BES deve ser dos bancos. Se descontarmos as transações desta semana, foi interessante verificar que já anteriormente o BES vinha transacionando aquilo que é o múltiplo mais utilizado pela maioria dos investidores, a relacionar a cotação face ao valor tangível, o tangible to book value, já negociava com algum desconto e estamos em valores bastante penalizadores, bastante conservadores com que transacionam atualmente. Agora vai depender muito daquilo que são as próximas perspectivas e como é que se incorpora a nova forma. Primeiro, se vamos ao aumento de capital, de que forma é que vai ser feito, mas provavelmente não andaríamos muito nestas referências. Eu trazia aqui um valor, entretanto também estava aqui a fazer cábula dos documentos do Miguel, mas eu tenho aqui um número diferente. O Miguel tem ali um valor de julho. 25 de julho. Tenho um de 25 de julho e tenho outro de 23 de julho. Já agora, se puderes dizer que valor é que tens aí? Eu no de 25 de julho, isto é um valor target das ações, portanto, preço um research do Nomura, preço-alvo de 1,10 €. Estamos a falar de dia... Estamos a falar do dia 25 de julho. Do Citi Isso tenho um preço-alvo de 65 cêntimos, do dia 23 de julho. Portanto, claramente rapidamente estão ultrapassados. Exatamente. Eu trazia aqui um valor já agora que é de abril deste ano, em que as ações, quando atingiram o máximo de 1,32, 1,32 €. Mas isto é recente, não tem uma semana ainda. Portanto, uma recomendação de buy, compra, com preço-alvo de 1,10 €. É interessante ver como a informação é tão assimétrica. Portanto, quando falamos sobre as práticas do regulador, o regulador, os analistas, os próprios investidores, toda a informação que está disponível ou a forma como se pode chegar à informação, provavelmente evoluímos bastante desde a Lehman até ao momento, mas provavelmente em termos daquilo que é a informação que passa pelo mercado, sobretudo nos grupos com mais estruturas ou com mais níveis, ou pode-se dizer na vertical ou na transversal, como se quiser explanar cada grupo, provavelmente se calhar há mais algum trabalho para se colocar ou para se fazer em termos daquilo que é a informação a prestar ao pequeno investidor. Estava-me aqui a lembrar que ainda há mais um ponto que pode vir a ser positivo, que é a recovery rate, ou seja, o valor a recuperar dos ativos ser melhor do que aquele que está nas imparidades consideradas no balanço, e aí vai-se buscar mais uma margem de capital. E se calhar podem ser mais algumas centenas de milhões de euros em que imparidades constituídas por um valor, referentes a determinados ativos, esses ativos possam valer mais do que aqueles que são considerados. Isso é sempre uma possibilidade que existe
quando se fala de imparidades. Quando se é conservador, há sempre esse espaço de manobra. Pode acontecer ou não, mas pode ser mais uma porta que no futuro poderá existir. Antes de olharmos novamente para o BES, queria generalizar um pouco esta questão, não esta questão, mas esta situação, a atual conjuntura, as pressões a que assistimos, poderá de alguma forma abalar a imagem da banca portuguesa. E hoje tinha um analista que me dizia, bem, nós já temos tantos casos, foi o BPP, foi o BPN, foi também o BCP aqui há uns anos, agora é o BES, de alguma forma abala a imagem que a banca portuguesa tem, e ainda ouvi há poucos meses, há um mês, depois já do aumento de capital, um analista internacional dizer que vieram vender-nos neste roadshow um banco super sólido e de repente conhecemos isto. A intervenção do Estado inglês no Lloyds abalou a banca inglesa, ou no Royal Bank of Scotland, ou o Fortis Bank, ou os problemas do BNP Paribas, ou as multas sucessivas a que nos Estados Unidos os bancos como o Citi, como a JP Morgan, como a Morgan Stanley, como a própria Goldman Sachs têm sido sujeitos, abalam a credibilidade do sistema bancário americano ou inglês? Não creio. Penso que isto é um problema isolado de uma entidade, de um banco. Obviamente, se disser que o país não tem, agora no curto prazo, um pouco de imagem menos positiva, sim, mas não ao ponto. Aliás, olha-se para a dívida pública portuguesa, não está a ser um descalabro. Portanto, está a subir em todas as maturidades, mas não de forma muito... Não, mas hoje estava, mas em linha com o que estavam os espanhóis, os italianos, os austríacos, estavam todos na mesma linha. Deixem-me só inserir aqui uma informação, porque entretanto o mercado já fechou. As ações do BES encerraram a perder 42,07%, a valer 20 cêntimos. Pronto. Não é uma notícia muito simpática para o património de alguns investidores. Esperemos que tenham Voltando seguido. à imagem da banca, João. Pronto, pegava outra vez e aí vou-me segurar numa conversa que eu estava a ter com um investidor estrangeiro, que ele dizia o seguinte: as metodologias utilizadas pelo regulador, pelo vosso Banco Central, não são diferentes do que é utilizado na União Europeia. Não são. Quem é que certifica as contas? As metodologias utilizadas pelas empresas de auditoria externa, pelos ROCs que fazem a certificação das contas, das demonstrações financeiras e assinam a dizer que está em conformidade com os registros dos livros, quem são? Também fazem parte são grandes nomes lá fora que existem referências. Agora, são os mesmos, basicamente os auditores. Exatamente. São 3 ou 4 a nível mundial que dominam o mercado. As metodologias são 99%. Agora, provavelmente a questão que ele colocava era o seguinte: se olhamos outra vez para aquilo que é a história nos últimos 30 ou 40 anos, a maior probabilidade de acontecer este tipo de situações é quando estamos a falar de grupos bancários e que têm também grupos de outras empresas. É mais fácil perceber com esta imagem, se olharmos para aquilo que aconteceu no Japão na década de 90, em que um grupo bancário estava associado a um setor industrial ou um setor de serviços e havia todo um conjunto, toda uma hierarquia de empresas. Portanto, isso criou, ou potenciou, ou permitiu que se criassem algumas zonas de maior risco. Provavelmente, se calhar, foi o que se verificou um bocado também nesta situação. Olhando ainda para a questão, e estamos a ficar já sem tempo, temos sensivelmente 4 minutos, queria ainda colocar-vos algumas questões, Miguel, começando pelo rácio que está abaixo dos 7% exigidos pelo Banco de Portugal, está mais concretamente nos 5%. Sabemos que há urgência, mas há um outro dado curioso, que é o facto de, e olhando já para o BCE, para a supervisão direta das maiores instituições, com todas estas perdas, a verdade é que o próprio BES se arrisca a deixar de estar sob essa supervisão direta, porque já não podemos dizer que está nos 100 e, não sei, são 28, salvo erro, maiores bancos da Europa. Certo, mas a escolha já foi feita. Não poderá haver alteração? Eu não quero garantir, mas eu penso que foi feita, quanto muito numa análise a posteriori, em que haja uma espécie de substituição ou entrada de novos membros. Mas aquilo para que caminhamos é para que haja nomes a juntarem-se e não a desaparecer. Portanto, agora vamos ter 4 bancos portugueses e daqui a algum tempo, a pouco e pouco, poderemos passar a ter os outros bancos portugueses, ou mais um e mais outro, a somar até que a supervisão bancária europeia seja única para todos. Portanto, não creio que haja esse risco de, por perda de dimensão, sair da alçada do Banco Central Europeu e voltar novamente para o Banco de Portugal. Não. Um banco associado a um nome de família, é imperativo que mude de nome para tentar também limpar um pouco a imagem? Ou trocando por miúdos, o Banco Espírito Santo deve deixar de se chamar Banco Espírito Santo? Provavelmente é mais uma questão de marketing.
provavelmente o apontamento que o Miguel deu foi relevante. A maior parte dos depositantes parecem estar a revelar alguma tranquilidade, portanto, provavelmente, se calhar, pode não haver uma necessidade de haver esse rebranding, essa altura. Provavelmente, neste momento, os depositantes, para eles é mais relevante, e esta marca já existe há muitos anos, já está fortemente implantada no mercado. Isso representa um grande investimento. Enquanto houver capacidade de eles irem agregando, ir buscando novos clientes, que para já não se deve estar a verificar, penso eu, mas se tiver uma capacidade de recuperação a prazo, na medida em que eles foram apresentando resultados e vão dando outro grau de tranquilidade aos seus investidores, credores, obrigacionistas e acionistas, provavelmente aí se calhar pode-se equacionar, mas para já... É importante que continuem a ter e que tenham capital para poder ceder crédito, para que a economia consiga ter financiamento para crescer. Ouvimos o Ministro da Economia há pouco dizer precisamente isto. Os bancos são um motor para o desenvolvimento económico, no sentido em que captam poupanças e dão crédito às empresas que investem, criam emprego, criam riqueza. E este é o papel principal para quem tem 20% da cota de mercado, principalmente depois da fusão BPI-Fomento, quando o BES começou a ganhar mais tração no setor das PMEs, criou ali um segmento de mercado muito forte. Portanto, há toda esta relevância de haver este vaso comunicante. No último minuto eu tenho ainda duas questões, a última não vou fazê-la já, mas de forma muito sucinta, as provisões para a exposição ao Grupo Espírito Santo foram concretamente 1.206 milhões de euros. Não há ainda um plano de reestruturação. Não pode este número ser curto? Ou não pode ser longo? Não tenho dados para medir. Não existem elementos neste momento para... As contas não foram auditadas ainda, portanto... Ainda é cedo. Ainda é cedo. Pergunta para 1 milhão de euros, e esta é a última. Como é que se recupera um banco, e já falamos aqui de algumas formas, que chega a este ponto, mas parece-me que a pergunta mais importante, e até olhando, fazendo uma análise mais construtiva e de futuro, quanto tempo é que poderá demorar a reconstruir este banco? Se calhar mais depressa do que se possa pensar, porque com uma gestão de confiança que já está em funções, com um aumento de capital, que pelos vistos já existe pelo menos alguma esperança de o conseguir, poderá ser mais rápido. Mas também é assim, ou é rápido ou os riscos poderão ser grandes. Portanto, acho que mais facilmente será rápido. João? Subscrevo inteiramente o que o Miguel disse. Quanto mais depressa se trouxer mais transparência, diminuir a incerteza, provavelmente dá-se mais tranquilidade aos investidores. João Queiroz, Miguel Gomes da Silva, foi um prazer tê-los comigo neste especial Resultados do BES. Fazemos aqui um intervalo, depois, quando regressarmos, olharmos para o fecho do mercado de hoje e também para o destaque internacional que as contas do BES tiveram ao longo desta quinta-feira.